A paz do Senhor, meus amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez aqui o evangelista Renato, com uma grande alegria de poder estar estudando com os irmãos a nossa revista O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. Chegamos, enfim, ao estudo de número 9 e vamos estudar hoje, analisar a parábola do fariseu e do publicano. Se na parábola da viúva persistente, ou parábola do juiz iníquo, Jesus contou aquela parábola sobre o dever de orar sempre sem jamais esmurecer, na parábola em estudo, a parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos mostra como devemos nos comportar diante de Deus através da oração. A verdade aplicada diz: não adianta nada sermos louvados pelos homens se desqualificados por Deus. É dele e não dos homens a verdadeira recompensa. O textuário diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo de número 12. Nós temos aqui 3 objetivos da lição. O primeiro é enfatizar a importância da humildade na oração. O segundo é demonstrar que Deus se agrada de pessoas humildes. O terceiro objetivo é mostrar que a soberba é reprovada diante de Deus. O texto de referência está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. E o comentário introdução nos diz que no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola de 2 personagens bem conhecidos do cotidiano de Israel, um fariseu e um publicano, e ele fez isso para denunciar a frivolidade daqueles que confiavam em si mesmo, considerando-se superiores aos outros e desprezando as pessoas as quais eles consideravam como pecadores. Com essa parábola, Jesus ensina a cada um de nós que todos nós somos pecadores e que a verdadeira justiça que justifica o pecador para a salvação não é conquistada pela meritocracia, mas é recebida pela graça. Efésios capítulo 2, versículo de número 8 diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé e que isto não vem de nós, é dom de Deus. Aqui no tópico 1 fala do fariseu e o publicano. E aqui no tópico 1.1, como nos vemos nesta parábola? Geralmente a parábola do fariseu e do publicano, uma história contada por Jesus, nos mostra que em algum momento a maioria de nós percebe quando alguém se porta com arrogância ou quando se diminui em excesso. E aqui são 2 problemas emocionais: o complexo de superioridade, que é aquele complexo doentio que faz com narcisista, né? Que a pessoa se considera melhor do que todo mundo e não vê ninguém abaixo de si mesmo, né? Sempre se vê em um patamar de elevação, um grau de superioridade, enquanto também temos um outro problema igualmente sério, que é o complexo de inferioridade, que é quando alguém se diminui em excesso, né? E não tem reação alguma diante das dificuldades que enfrenta. Todos nós talvez tenhamos nos comportado como os 2 personagens desta parábola em momentos totalmente diferentes. E o estudo de hoje, a parábola em questão, ela revela uma tensão entre a aparência e a realidade, porque de um lado está o fariseu, a quem o povo tem em conta como uma pessoa de alta moral religiosa, visto como um herói nacional, né? E do outro lado está o publicano, que é considerado um pária social, impuro e pecador. E o interessante é que Jesus conhecia o coração dos 2, sabia que os 2 precisavam de arrependimento, que os 2 precisavam da misericórdia, mas o povo julgava cada um deles segundo a aparência e não segundo a reta justiça. E o homem, de fato, não tem condição alguma de analisar a vida de cada um por detrás da aparência, porque, como diz em 1 Samuel 16, 7, que o homem olha apenas para o que está diante de si, mas o Senhor olha para o coração.
Lá em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, o Senhor diz que é Ele que prova a mente e sonda os corações para dar a cada um segundo os seus próprios atos. Então é Deus que tem o poder de sopesar o interior de cada um de nós, passar o scanner no nosso coração e saber se nós estamos verdadeiros diante dele ou se apenas manifestando uma vida de falsa e aparente piedade. E aqui ele nos convida a ir além das aparências e a cultivar um coração humilde diante de Deus. Nós temos que ter humildade diante de Deus porque, embora cada um de nós merecesse a condenação, Deus, mesmo tendo o direito de nos condenar, ele abre mão do direito de condenar e ainda envia o seu Filho para morrer por nós como resgate dos nossos, para que nós não fôssemos condenados por causa dos nossos pecados. Então, ninguém tem condições de dizer eu sou diante de Deus. Somente Deus é. Somente Deus é que tem o direito de justificar uma pessoa e ninguém pode se auto-justificar diante dele. A Bíblia diz que todo aquele que é altivo diante dos homens é também abominável aos olhos de Deus. E aqui nos diz então que Jesus convida a ir além da aparência e a cultivar um coração humilde diante de Deus, pois é isso que ele valoriza e não o prestígio exterior ou a religiosidade aparente. E vamos aqui para o tópico 1.2 e vamos entrar mais a fundo nesta lição. Quem eram os fariseus? Antes de nós entendermos o porquê de tamanha controvérsia e desigualdade entre os dois personagens, nós temos que entender o contexto histórico que gira em torno desses dois personagens para que nós possamos entender a razão do porquê o publicano era desprezado e o fariseu era exaltado. E o contexto histórico fala de dois mundos em conflito, né? O fariseu, também considerado como perusim, que significa venerado ou separado, surgiram como um grupo distinto e conturbado no período da diáspora e da dominação helenística, aproximadamente no século II a.C., e privados do templo durante o exílio babilônico e posteriormente enfrentando a pressão da cultura grega, a história nos diz que eles se dedicaram com zelo ímpar ao estudo e à aplicação rigorosa da Torá, que era a lei de Moisés, e também da lei oral, também chamado de tradição rabínica, conhecida como Mishnah ou também como Talmud. Para o povo comum, o fariseu era um modelo de piedade e eles levavam a santidade para além dos portões do templo, aplicando as leis de pureza ritual à vida cotidiana, como as refeições em famílias, e os rituais de purificação que eram severos que eles faziam, Longe de serem todos hipócritas, muitos deles até eram sinceros, e buscavam uma vida agradável diante de Deus. E aqui o problema denunciado por Jesus, que ecoa na parábola, não era a sua busca por santidade, mas a arrogância espiritual proveniente dessa santidade. Eles confiavam na sua própria justiça como um mérito que os separava e os colocava em um pedestal acima dos outros, especialmente daqueles que não seguiam o mesmo rigor. Então, o período dos fariseus remonta-se ao período do Segundo Templo. Eles são originários de uma seita de um grupo chamado de Hassidins, que juntamente com os macabeus revoltaram contra o domínio do Império Sírio Seleucida e libertaram o povo de Israel da helenização, que era uma espécie de cultura forçada para que o povo de Deus eles aceitassem os deuses da Grécia, a mitologia grega, e também aceitassem a prática dos Jogos Olímpicos, que eram jogos extremamente violentos e contrários à fé e à religião judaica. Isso foi durante a invasão do Império Sírio Seleucida, também conhecido como o período do grande Antíoco Epifanes, que invadiu Jerusalém e sacrificou um porco no altar de Deus. Então junta os Hassidins juntamente com os macabeus e ali então purificam o templo, expulsam de lá o Império Sírio Seleucida e então eles comemoram
a festa da Hanukkah, também chamada de festa da dedicação ou festa das luzes. E lá no capítulo 10, versículo 22 e 23 do Evangelho de João, o Evangelho diz que Jesus estava ali onde estava acontecendo a festa dos judeus, chamada de festa da dedicação do templo, que foi reconsagrado a Deus. Depois então desta vitória, os Hassidins, também conhecidos como Perissins, que significam separados, originaram um grupo importante chamado de fariseus. Esses fariseus, então, eram vistos como heróis nacionais porque eles passaram a defender rigorosamente a Torá e também viviam numa vida de piedade e de moralidade extrema ao ponto de serem admirados pelas pessoas por causa da sua moralidade. E o grande problema é que, com o passar do tempo, esses fariseus, eles se tornaram gananciosos, amantes do dinheiro, amantes do prestígio religioso e social, e, ao mesmo tempo, severos com rigores ascéticos. E Jesus os condena no capítulo 23, versículo 4 do Evangelho de Mateus, porque eles criavam regras difíceis, de serem cumpridas, e nem eles mesmos cumpriam essas regras, e também colocavam esses fardos nos ombros dos homens, impedindo os homens de terem acesso ao reino de Deus. Mas mesmo com todo esse disparate, eles se julgavam justos e dignos do amor de Deus, desprezando aquelas pessoas que eles tinham em conta como pecadores. E a atitude deles alerta a cada um de nós sobre um perigo de uma fé baseada apenas em uma falsa piedade e tradição, e não em verdadeira humildade e sinceridade diante de Deus. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. E o salmista Davi, no Salmo 51, ele implora pelo favor e pela misericórdia de Deus, e entende que somente Deus é que pode expiar dos seus pecados, e que não há nada que ele possa fazer a não ser arrepender-se dos seus pecados. Então, a verdadeira piedade, o sincero arrependimento são corolários da nossa fé e nos mostra como nós podemos alcançar o caminho da aprovação de Deus, mesmo muito embora nós sejamos reprovados pelos homens, porque esses não conhecem o nosso coração. O tópico 1.3 agora vai falar quem eram os publicanos. Os publicanos, por outro lado, eram conhecidos como cobradores de impostos, E se o fariseu estava no topo da escala social e religiosa, o publicano, também conhecido como moqué no grego ou gabai no hebraico, ele estava na base, da escória da sociedade ao lado de prostitutas e gentios. E para entender esta aversão, é preciso que nós compreendamos o sistema de cobrança de impostos no Império Romano. Os romanos, meus amados irmãos, arrecadavam impostos diretos por cabeça e também sobre a terra por meio de seus próprios oficiais. E, no entanto, os impostos indiretos, as taxas sobre mercadorias, importação, exportação, uso de estradas e portos eram leiloados pelo Império Romano a pessoas de grandes posses, aos homens ricos, chamado de publicani. E esses publicani, embora o termo em português publicano venha daí, tecnicamente se refere a essa classe mais alta de grandes donatários, de altos dignatários que tinham muito dinheiro, e eles compravam o direito de coletar impostos do Império Romano em uma determinada região, e para isso eles contratavam subordinados locais, os cobradores de fato, que são conhecidos como os publicanos das parábolas de Jesus e dos vários discursos de Jesus. E esses cobradores, Mateus e também Zaqueu, eram judeus que trabalhavam para a potência opressora da época, para o Império Romano, e eram vistos como traidores da nação e como colaboracionistas do regime autoritário, E pior ainda, o sistema permitia que eles cobrassem o quanto quisessem, desde que eles entregassem o valor estipulado ao império, ficando com a parte que sobrava como excedente, e isso criava um ambiente propício à extorsão e à desonestidade, fazendo com que a classe fosse coletivamente odiada e classificada pela literatura rabínica ao lado de ladrões, prostitutas e assassinos. Os publicanos eram considerados impuros e parasocial,
o dinheiro deles era rejeitado, até as esmolas que subiam no templo, e eles também eram desqualificados como testemunha perante os tribunais, né? Então aqui nós temos uma teologia invertida, e com esse pano de fundo, a parábola de Jesus é uma espécie de bomba teológica ali para o contexto daquela religiosidade. E claro está, então, que há uma grande diferença enorme, né, de prestígio entre o fariseu e o publicano. Os dois viviam em posições sociais completamente antagônicas, como duas faces de uma mesma moeda. E nessa parábola, Jesus frustra as expectativas sociais e religiosas ao demonstrar que, diante de Deus, o desprezado é acolhido e o soberbo é condenado. Tópico 2. A religiosidade dos dois personagens. A diferença de atitudes. Jesus começa a parábola dizendo que tanto o fariseu quanto o publicano subiram ao templo para orar, né? E que o fariseu de pé orava de si para si, dizendo: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, pecadores, adúlteros e injustos, nem como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo o que possuo, jejuo 2 vezes por semana, né? Ele estava de pé, orando de si para si. E o publicano, por outro lado, ele batia no peito dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador, né? E aqui nós percebemos que os dois homens eram religiosos, mas eles tinham atitudes diferentes. Uma atitude que aproximava de Deus e a outra que afastava de Deus. Eram 2 orações que eram oferecidas a Deus. Aquela que aparentemente diante dos homens seria a oração correta foi a oração condenada, e aquela que aparentemente parecia uma oração banal foi a oração que foi verdadeiramente acolhida por Deus. O fariseu confiava na sua própria justiça para agradar a Deus, enquanto o publicano ele se via como um pária, como um indigno diante de Deus. E a atitude de cada um desvelava o verdadeiro espiritual de seus o estado espiritual de suas vidas e também a verdadeira atitude dos seus corações. E aqui o interessante é que Jesus sempre denunciava a hipocrisia dos fariseus, ao mesmo tempo em que ele sempre destacava a simplicidade e a sinceridade com que os publicanos recebiam a palavra de Deus. Apesar disso, nós não podemos dizer que Jesus aprovava os publicanos. Para ele, tanto a conduta dos publicanos quanto a dos fariseus eram igualmente reprováveis. O que ele quis mostrar para nós nesta parábola, que era que o jogo de aparência, né, que a aparência religiosa, para Deus nada vale. O fariseu hoje é visto como um sinônimo de hipocrisia, de falsidade, de aparente religiosidade, de falsa piedade, e é justamente isso, porque os fariseus pareciam justos e baseados nessa justiça, eles simplesmente ignoravam as pessoas que eles condenavam pecadores. Por outro lado, os publicanos, as meretrizes, eram as pessoas que mais queriam estar com Jesus, ouvir a palavra de Jesus, se arrependiam dos seus pecados, estavam sempre clamando por misericórdia. Então, isso nos mostra que, embora os fariseus estivessem no topo da escala social, eles estavam na base da vida espiritual diante de Deus, enquanto o publicano, que estava na base da sociedade, estava em alta conta diante de Deus por causa da sua humildade e pelo fato deles reconheceram que eram pecadores diante de Deus. O tópico 2.2 fala da altivez do fariseu diante dos homens, né? O fariseu, estando em pé, ele provavelmente orava no local de destaque, né? E nós temos que entender que no pátio do templo existiam 3 locais, né? Um local que era apenas dos sacerdotes e das autoridades judaicas para fazer as suas orações, também conhecidos como Selichó, e esse pátio era o pátio dos sacerdotes, que também era usado pelos fariseus, pelos escribas, né? Pelos doutores da lei e pelos sacerdotes. E tinha um segundo pátio que era utilizado pelos judeus, né, pelos homens, para fazer as orações, e tinha um terceiro pátio também chamado de pátio das mulheres e dos gentios, e ali, nesse terceiro pátio, é que provavelmente estava o publicano fazendo as suas orações. Ele não podia acessar o pátio ali dos judeus puros e também não podia acessar o pátio dos sacerdotes, então ele ficava no terceiro local,
e era acessível a ele, também conhecido como o pátio dos gentios. Os gentios não podiam ultrapassar esse local, né, porque era considerado um crime capital na lei judaica, um gentio, um publicano, um pecador, ultrapassar esse limite e ir orar juntamente com o fariseu, né? Mas ele estava ali 2 degraus abaixo, né, de onde estava o fariseu. E o fariseu acreditava que tanto Deus quanto os homens o viam com igual consideração, como um modelo de santidade, de fidelidade, de piedade, e ele simplesmente confiava nisso. E assim como ele, muitos também, movidos por um desejo de destaque, né, por um complexo de superioridade, fazem a obra de Deus buscando aplausos e não por verdadeira devoção a Deus, mas em busca de reconhecimento. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo de número 23, que nós não devemos fazer a obra de Deus buscando o reconhecimento dos homens, mas que tudo aquilo que nós fizermos devemos fazer de coração ao Senhor e não como aos homens. E esse complexo de fariseu leva muitas pessoas a se acharem mais santas e importantes que os outros. Eu estou no ministério há mais de 20 anos, sou uma pessoa conhecida, canto muito bem, prego muito bem, evangelizo, sou uma pessoa de oração, todo mundo me tem em alta conta. E aí geralmente a pessoa, baseada nesses predicados, na sua justiça própria, ele se considera uma pessoa totalmente importante no ministério, totalmente importante na igreja, para o reino de Deus, que acha que tem até condições de exigir de Deus alguma coisa por causa da sua grandeza, da sua altivez e da importância que ele tem para a obra de Deus. Mas em Lucas capítulo 16, versículo de número 15, o Senhor disse que vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ninguém que se exalta a si mesmo diante de Deus é visto com bons olhos aos olhos de Deus. Tópico 2.3, a vaidade do fariseu diante dos homens. Ele orava de si para si desta maneira. Jesus destaca que a oração daquele homem não passava do teto, que era mais um discurso vazio, um discurso perfumadinho, rebuscado, cheio de alta justificação, do que, sinceramente, uma oração que era voltada diretamente para Deus. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, E absolvido em si mesmo, ele estava cego pelos seus próprios méritos religiosos e já não se via mais como pecador diante de Deus, contrariando o que diz as Escrituras Sagradas. Pois as Escrituras dizem em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e o qual Deus propôs como propiciação pela fé no sangue de Jesus, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja santo e também justificador daquele que pela fé acredita em Jesus. Mas aqui o fariseu enumera a Deus as suas boas ações, dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Se nós formos analisar, o jejum não era obrigatório no dia a dia da vida do fariseu, era um ato voluntário, E geralmente as pessoas jejuavam em tempos de crise, em tempos de batalha, de dificuldade, de escravidão, mas também o jejum realmente obrigatório era o jejum praticado no dia da expiação, também conhecido como o jejum do Yom Kippur, onde o sumo sacerdote uma vez no ano entrava no santuário de Deus para oferecer o sangue do sacrifício no propiciatório para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aí nesse dia é obrigado jejuar. Mas o fariseu ia além das expectativas religiosas, jejuando não somente uma vez por ano, mas 2 vezes por semana. A lei também exigia que se desse o dízimo
das colheitas, né? Mas o fariseu dava o dízimo de tudo quanto possuía. E Jesus diz em certo momento, dizendo: olha, ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês dão o dízimo do endro, da erva e do cominho e negligenciam aquilo que é mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé, né? Então, nós podemos dizer que eles confiavam muito na justiça deles. O ego dos fariseus era a sua própria recompensa e a sua falsa piedade era o seu lugar, né, de satisfação pessoal. O discurso dele era como um manto limpo cobrindo um coração empoeirado. E como o fariseu, irmãos, muitas pessoas se consideram boas, caritosas ou religiosas o suficiente para anular qualquer culpa de pecado que elas tenham diante de Deus. Muitas pessoas, inclusive o Espiritismo, ensina que uma das formas de purgar-se dos pecados cometidos é você fazer boas obras, é ser uma pessoa caridosa. E aqui nós percebemos que essas pessoas acham que por fazer atos de caridade elas podem anular qualquer tipo de pecado que elas tenham diante de Deus e simplesmente acham que estão sendo justificados. Mas, mesmo que a piedade dissimulada se curve diante do altar, o coração desta pessoa permanece ereto de orgulho, porque ele está confiado nas obras para ser salvos e não na justiça de Deus. E a maioria das religiões, como o mormonismo, as testemunhas de Jeová, né, e muitas outras religiões ocidentais e orientais, elas pregam a salvação pelas boas obras, né, pela meritocracia, por atos de justiça praticados pelos homens, como se isso servisse diante de Deus. O único ato justificador que é reconhecido diante de Deus é o sangue de Jesus Cristo. Nada mais serve como mérito para que o homem seja salvo, porque o homem é pecador por natureza e tem a natureza de pecador, e a única coisa que pode justificá-lo diante de Deus é a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. Tópico 3. Os humilhados serão exaltados. Tópico 3.1. A humildade do publicano diante de Deus. Como fariseu, Jesus disse que o publicano também estava em pé, mas ele não se via digno de se juntar aos outros em oração. Na verdade, ele nem podia, né? Ele ficava de longe porque existia uma barreira que impedia que o publicano e que os pecadores entrassem no templo, no pátio destinado aos sacerdotes e também às autoridades de Israel para fazerem suas orações. E ali ele, sentindo as suas misérias, lamentando, chorando, ele reconhecia os seus pecados diante de Deus e ele ficou de longe, sequer ousou se aproximar do pátio e reconhecia que ele era um pecador diante de Deus. E Tiago, capítulo 4, versículo de número 6, diz que, todavia, Deus dá maior graça aos humildes, porque Deus resiste aos soberbos. Aqui em Tiago 4, versículo de número 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. E aqui, como o fariseu, ele batia no peito em sinal de luto, em sinal de comiseração, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 9, diz que nós temos que sentir as nossas misérias, lamentar e chorar, que converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza. E o versículo de número 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ele sequer ousou se aproximar do pátio. Diferente do fariseu, o publicano sentia a gravidade dos seus pecados e o quanto ele estava perdido e distante, carente, privado da graça de Deus por causa dos seus pecados. Ele não podia esperar a compaixão dos fiéis do templo, porque os fiéis do templo o odiavam, porque ele cobrava altos impostos para enriquecer a coroa e o Império Romano. E todos fitavam ele certamente com desprezo e até podiam sussurrar entre si: o que é que esse pecador faz aqui, né?
Diferente daquele fariseu, o publicano ele não tinha nada de louvável a apresentar nem a Deus e nem aos homens. E ele não se comparava com ninguém além de si mesmo, mas refletia no quanto era pequeno e desprezado. E o interessante é que a Bíblia nos ensina justamente isso, que nós não temos que nos comparar com ninguém. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, diz que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou por vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros como superiores a nós mesmos. Romanos capítulo 12, versículo de número 3 também diz que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que ninguém tem que ter um conceito elevado de si mesmo. E aqui o publicano estava certo. Ele estava em sintonia com o que o Evangelho ensina, com o que o Evangelho exige. Ele não tinha um conceito elevado de si mesmo e nem se comparava com ninguém além de si mesmo, porque ele refletia na sua miserabilidade, o quanto era pequeno, desprezado. E embora o publicano, aqui diz que embora o publicano tivesse essa percepção de si mesmo, Deus o via de forma totalmente diferente. Deus ama as pessoas que reconhecem as suas faltas e as confessam. Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, diz que aquele que encobre os seus pecados, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Provérbios capítulo 28, versículo de número vamos ver melhor aqui onde é que é escrito. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então, Provérbios 28, 13 diz isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmos 51, versículo de número 17, nos mostra a oração sincera que Davi fez, dizendo: sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, e ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o fariseu estava se exaltando, confiando na sua própria justiça, enquanto que o publicano confiava somente na justiça de Deus para perdoar os seus pecados. Aqui o tópico 3.2 fala do contraste de atitudes, reflete o caráter de ambos. O publicano nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Isso aqui era um sinal de humildade, um sinal de respeito a Deus, porque ele falava: poxa, eu sou tão pecador que eu nem sou digno de olhar para o céu onde Deus está, né? Mas eu tenho que olhar para baixo em sinal de reverência, me curvar diante de Deus, reconhecendo o quanto eu sou pecador. Estava orando de cabeça baixa em sinal de reverência, suplicando, ele batia no peito: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador, né? Se propício a mim, pecador. E aqui nós vemos que a sua base de comparação não é o homem, né? Ele não se mede pelos que consideram piores e não pela santidade perfeita, né, do fariseu, mas ele olha para dentro de si mesmo e reconhece a sua necessidade. Cada gesto aqui dele é uma confissão. De longe ele reconhece sua indignidade para se aproximar do lugar santo. Nem ainda queria levantar os olhos, expressa vergonha e contrição genuínas. Ele batia no peito, irmãos, em sinal de luto e profundo arrependimento, um gesto de quem se fere por dentro pela dor do pecado. E ele diz: ser propício a mim, pecador. E a palavra grega, aqui, segundo alguns estudiosos, é o hilaskomai, que remete à ideia de expiação e de propiciação. É o mesmo termo usado para o propiciatório, a tampa da arca da aliança, onde o sangue era aspergido no dia da expiação para cobrir os pecados do povo.
O publicano, que era um pária, um traidor, apela não para os seus méritos, porque ele sabia que não tinha mérito nenhum, mas para o coração misericordioso de Deus, reconhecendo que sua única esperança está no sacrifício expiatório, que só Deus é o único provedor. E aqui também nos diz, no tópico 3.3, que aquele que se humilha é justificado. E o veredito de Deus, nesses aspectos teológicos profundos para nós, nos mostra que Jesus conclui a parábola dizendo que digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, né? O publicano foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Ele foi declarado justificado no exato momento em que ele clamou por misericórdia. O fariseu, que apresentou o seu impressionante currículo religioso, bonito, porém sai vazio naquela situação. E esta parábola é uma prévia poderosa da teologia paulina da justificação em Romanos capítulo 3, versículo 4, como nós já dizemos aqui no início, e ensina que a entrada do reino de Deus não se dá por conquista humana ou mérito religioso, mas pela graça recebida mediante a fé e humilde e o arrependimento. O publicano não oferece nada a Deus senão o seu pecado e sua necessidade, e é isso que Deus aceita. Lá em Isaías capítulo 57, versículo de número 15, o Senhor diz: assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com os quebrantados de coração, para vivificar o coração dos contritos e para dar vida ao coração dos contritos. Então, nós temos que entender que aqui há o perigo da justiça própria. O pecado do fariseu não estava em sua desobediência, mas em sua autojustificação. Ao confiar em sua própria retidão, irmãos, ele não sentia a necessidade da graça. Ele é o rico que julga estar cheio, enquanto o publicano pobre que mendiga o pão da vida. A parábola nos adverte, irmãos, que a religiosidade pode ser a mais sutil e perigosa das idolatrias, levando-nos a adorar a imagem da nossa própria bondade, ao invés de adorarmos o próprio Deus pela sua misericórdia e pelo seu amor para conosco. E aqui nós percebemos um outro ponto, a inversão da dialética do reino de Deus, onde a sociedade e a religião estabelecida colocavam o fariseu no topo e o publicano no lixo. Jesus inverte completamente a escala desses valores. O que é exaltado aos olhos dos homens é abominação diante de Deus. E esta parábola ecoa o Magnificat de Maria, onde ela diz lá em Lucas capítulo 1, versículos 52 e 53, que despediu os ricos vazios e aos humildes o Senhor exaltou. Aqui esta parábola é a clara demonstração prática de que os publicanos e as meretrizes estavam adiante dos escribas e fariseus no reino de Deus, não porque seu estilo de vida fosse aprovado por Deus, mas porque sua condição de desespero os leva a um único lugar onde a salvação, que é de fato a misericórdia divina. Conclusão: a oração que agrada a Deus é aquela que é feita segundo a sua vontade. Orações como as do fariseu não passam do teto. Sejamos como o publicano e reconheçamos que quem nos justifica é o Senhor, através do sacrifício expiatório de seu Filho amado Jesus Cristo, e não confiemos em nossa própria justiça. Não adianta nada sermos louvados pelos homens se formos desqualificados por Deus. É dele e não dos homens a verdadeira recompensa. Então, o que é que nós podemos concluir nesta parábola de hoje? A temporalidade do chamado à humildade. O chamado à humildade é um chamado atual. A parábola aqui do fariseu e do publicano transcende todo o contexto histórico para se tornar um espelho de alma de cada geração, né? E o complexo de fariseu, a tendência de nos justificarmos a nós mesmos, medirmos uns com os outros com vara curta e confiarmos em nossas aparências de piedade, é uma tentação perene que nos tenta todos os dias. O publicano aqui, por outro lado, irmãos, vive em todo aquele que, cansado de suas próprias falhas e hipocrisia, lança-se sem qualquer direito ou defesa aos pés do nosso Salvador, implorando por sua justiça e por sua misericórdia.
o grande teólogo protestante em sintonia com o espírito da reforma, ele veria aqui a essência do evangelho. O homem é simultaneamente justo e pecador, justificado, irmãos, pela graça, mas sempre dependente da graça. E a lição final que nós podemos tirar dessa parábola de Jesus é um chamado radical à autenticidade exigida pelo evangelho. Que a nossa oração, irmãos, não seja apenas um currículo de virtudes apresentado a Deus, mas a batida sincera no peito de quem sabe que a única porta para a justiça verdadeira é o amor incondicional daquele que justifica o ímpio e se inclina para ouvir o clamor dos quebrantados de coração. Fica aqui, então, esta aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e vai perdoando aí pelas divagações. Amém? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.